dos agricultores, das mulheres, donas de casa, enfim, de um conjunto de trabalhadores que tinham pouca proteção, e mostrar que o governo do presidente Lula, os governos do PT, foram um contraponto a esse modelo que está aí. E foram nesses governos onde o Brasil teve maior crescimento econômico, melhoria das condições sociais, maior geração de emprego e não teve déficit no regime geral de previdência social. Em alguns anos, inclusive, não teve déficit nenhum no sistema previdenciário, porque tinha atividade econômica, tinha receita, tinha renda, e isso é melhorado. Então, as decisões nossas dessa primeira parte do Diretório Nacional foram em relação à reforma da Previdência, com atividades e mobilização em conjunto com a campanha Lula Livre. E agora, a partir da tarde, nós vamos ter a campanha Lula Livre, o debate sobre as condições do presidente Lula, o que mais nós temos que fazer, informes do Comitê Lula Livre, e o debate sobre o calendário interno do PT. Em relação à reforma da Previdência, foi fechada a questão, então? Foi. Então, o parlamentar que eventualmente votar na Câmara do Senado... Não correremos esse risco, não tem nenhum parlamentar. Não teria chance, mas não. Assim, tem fechada a questão. Quando o partido fecha a questão, com certeza, quem não acompanhar a decisão do partido tem consequências. Nós não vamos ter problema com isso, porque tem uma unidade política enorme. A resolução que está já disponível no nosso site, ela foi aprovada por unanimidade. Não teve nenhum questionamento. Não existe nenhum espaço de debate pelo novo. O PT não está disposto a debater nenhum, por exemplo, tira a BBC, tira... Nós vamos resistir contra essas mudanças, vamos nos articular, porque nós entendemos que esse não é o momento para fazer uma reforma da Previdência. Isso não quer dizer que o sistema não careça de ajustes. Nós somos governo e fizemos ajustes e fizemos reestruturação da Previdência. O problema é que o que eles querem fazer não é uma reforma, é uma destruição do modelo de seguridade social. E implantar, por exemplo, a capitalização. Essa é uma das maiores crueldades. Você vai ficar responsável pela sua própria aposentadoria, sem contrapartida do patronato, sem contrapartida do Estado. Quando você estiver desempregado, quem é que vai pagar o teu sistema de capitalização? Isso quer dizer que você vai demorar mais para fazer um fundo para se aposentar e vai demorar mais para se aposentar. Então, também, esse regime de capitalização também é muito perverso, né? Nós conversamos com os nossos governadores, eles estão ainda em transição com as reestruturações previdenciárias deles, que é no mesmo modelo da que nós fizemos no governo federal na época do presidente Lula. E nós defendemos que os governos estaduais tenham, por parte da União, condições para terminar esse processo de reestruturação. Inclusive um fundo que venha de recursos como, por exemplo, a cobrança da dívida que o setor privado tem junto ao INSS, que venha também de tributo sobre lucro e dividendo, imposto sobre fortunas. Ou seja, nós temos um conjunto de instrumentos que a Constituição permite utilizar para que a gente possa dar solução a essas situações. E no parlamento a postura vai ser de obstrução? Como que vai ser, por exemplo, CCJ, a Comissão Especial? O PT vai fazer obstrução sistemática ou vai... Nós vamos discutir ainda, porque nós não tínhamos tido a decisão política, né? Então tivemos a decisão política essa semana. Na próxima semana nós vamos discutir qual vai ser nosso posicionamento. E devemos fazer isso junto com os outros partidos. Tivemos uma reunião de partidos agora na quinta-feira, ontem, que participaram, além do PT, o PDT, PCdoB, a Rede, PSOL, e tiramos uma outra reunião para terça-feira, às 11 horas, lá na Câmara, para uma manifestação conjunta desses partidos contrários à reforma. PDT, PSOL, Rede, além do PT. Rede, PCdoB, e PT. Isso são lá na 5 liderança partidos. Do PT, será? Não vai ser na liderança, vai ser numa sala de reuniões. Eu não sei, eu já te digo, eu ainda estou me ambientando na Câmara. Mas comissão plenária, a gente eu acho que deve ser uma daquelas, que a gente vai se reunir, ou numa sala de reunião mesmo, um pouco maior, mas aí eu passo para vocês, para fazer uma manifestação conjunta, porque esse é um tema que unifica a ação dos partidos. Então, inclusive, a estratégia de atuação no parlamento vai ter que ser discutida em conjunto, não é?
O PT, seja sozinho ou junto com outros partidos, pretende lançar algum tipo de proposta alternativa de reforma? Não. Porque nós entendemos que a reforma da Previdência não é a solução para os problemas que nós estamos vivendo hoje. Vou repetir, nós não somos contra fazer ajustes e fazer adequações. Fomos governos e já fizemos isso. Mas, por exemplo, se nós tivéssemos ganho o governo, se Haddad fosse presidente, com certeza a primeira medida, ou a medida mais importante que nós encaminharíamos ao parlamento não seria a reforma da Previdência. Possivelmente seria uma reforma tributária, para você deixar o sistema mais justo, mais equilibrado, mais distributivo. A reforma da Previdência poderia ser objeto de discussão, de ajustes, mas numa ação normal de governo. Então, se essa não é a primeira, por que nós vamos reagir em cima dessa proposta? Aí nós estaríamos dizendo para o governo que nós concordamos que a reforma da Previdência tem toda essa importância do ponto de vista da economia brasileira. E qual é a análise que a senhora faz em relação à tramitação lá da proposta? A própria base aliada tem tido dificuldade para se articular e outros eventos, até fora mesmo do parlamento, ali do Congresso, acabam impactando. O sentimento da senhora, isso tramita, vai com dificuldade de tramitar ao longo do ano? Qual que é a análise assim, do PT e da oposição? Só complementando a pergunta da colega, com a chegada dessa reforma sobre os militares, piorou o ambiente, como foi esse impacto? Então, tirando a questão da capacidade muito diminuta de articulação do Executivo com o Parlamento, que eu acho que está ficando evidente, as contradições que tem ali dos interesses e grupos que se dizem da base aliada, os tratamentos diferenciados, como essa questão dos militares, que é diferenciada inclusive internamente, né, em relação a eles mesmos. Tirando isso, tem a parte da impopularidade da reforma. Porque como que o deputado vai chegar para a base dele e dizer, olha, eu vou lá tirar teu direito, entendeu? Você agora vai só se aposentar pelo regime de capitalização, vai ter que se virar, nós vamos aumentar a idade, vamos aumentar o tempo de contribuição, se você não conseguir pagar, vai ganhar um benefício que vai ser menor que o salário mínimo, não vamos mais garantir o poder real de compra do salário mínimo, que é a correção da inflação, prevista na Constituição. É difícil para o parlamentar fazer isso. O parlamentar representa um setor da sociedade. Talvez pouquíssimos ali representem o setor, embora a gente ache que o parlamento tem um viés mais conservador, mais elitista, mas pouquíssimos mesmo devem representar o setor financeiro, foram eleitos só por aquele grupo para poder pregar uma reforma dessa. Porque é importante ter clareza que essa reforma, ela interessa ao sistema financeiro, aos bancos, que vão passar a gerir um grande volume de recursos a partir da capitalização. Que é eles que vão fazer isso, como acontece no Chile. Oi, Humberto, eu fui adiantando aqui, você chega aí. Tá bom. O Paulo teve um problema, teve que... Aqui, ó. Enfim. Gleisi, eu queria fazer uma pergunta em relação a essa conversa com outros partidos. Houve uma tentativa de criação de uma frente, né, democrática no parlamento, com o PDT, com o pessoal PCdoB, e essa frente acabou não acontecendo justamente porque há divergências no próprio campo, né, da esquerda e do campo progressista. Qual é a garantia que vocês têm de que vai dar certo agora em relação à reforma da Previdência? Primeiro, só dizer que nós temos o Observatório da Democracia, em que esses 5 partidos participam através das suas fundações. E esse observatório já teve um ato público, vai ter mais um agora em abril, e tem trabalhado, inclusive no acompanhamento de políticas públicas. Em relação à reforma da Previdência, a garantia que nós temos são os posicionamentos individuais dos partidos. O PDT já se posicionou contra a reforma. A linha do PSB deve ser a mesma. Eu conversei com o Siqueira, eles iam ter também reunião agora esse final de semana, iam se posicionar. PCdoB já se posicionou, PSOL já se posicionou e Rede também. Então nós temos 5 partidos que têm acordo em ser contrários à reforma da Previdência. Isso, portanto, nos ajuda a fazer com que se efetive um movimento de frente de partido nesse caso. Pode ser que tenha outros temas, que um tenha convergência, outro divergência,
Mas a vida é assim, né? Inclusive no parlamento, a gente vai formando frentes pelos temas que nos deixam mais próximos. A senhora comentou sobre o calendário, de mobilização contra a reforma da Previdência. Como que vai ser? Vocês já desenvolveram um pouco, ou tem algumas datas? Nós aprovamos uma proposta aqui para descer aos nossos diretórios estaduais e municipais, que é a primeira, essa mobilização de ficar permanentemente na rua, em praça pública. Nós vamos ter banquinhas, vamos ter pessoas distribuindo material e vamos fazer um abaixo-assinado também contra a reforma. Então nós vamos começar essa coleta já a partir das ações de segunda-feira. Nós vamos fazer. Também orientamos para fazer as audiências públicas nas câmaras e nas assembleias, aprovando moções contrárias. Então, onde nós tivermos vereador, tivermos deputados, o nosso pessoal vai tomar essa iniciativa. Já tem essa orientação. Vamos fazer aulas públicas e vamos fazer campanha na internet com hashtag contra a Previdência, para todo mundo subir junto. O que nós tiramos de mais específico é que no dia 1º de abril nós queremos fazer uma manifestação para desmascarar o que é a mentira da reforma. Mas olha, não é uma reforma que tira privilégios, é uma reforma que está atingindo a maioria do povo trabalhador. No dia 7 de abril nós vamos ter os atos da Jornada Lula Livre em vários lugares do Brasil. Inclusive vai ter um ato nacional em Curitiba. Então, portanto, nós vamos levar também o tema da reforma da Previdência. Vamos realizar, daí tem a jornada até o dia 10 de abril. Essa é do Lula, desculpa te interromper, de 7 de abril a 10. A jornada é de 7 a 10. Exatamente. Tudo lá em Curitiba, não? Não, dia 7 são eventos, são atos. Curitiba vai ser onde a gente vai concentrar também atividades, mas são atos que nós estamos orientando para todos os lugares fazer. Então nós vamos ter em Curitiba, mas o pessoal vai fazer também em São Paulo, vai fazer ato em Rio. A ideia é mobilizar o Brasil nesse ano da prisão injusta de Lula. E até o dia 10 a gente vai fazer atividade cultural, vai fazer cursos, vai fazer debates em praças públicas sobre o processo do Lula. O dia 1º de maio, aí antes de 1º de maio tem a Páscoa. Nós queremos também fazer atividades aí para alertar a população nesse processo, nesse período, sobre a retirada de direitos. A CNBB soltou uma nota muito boa sobre essa reforma e a nossa ideia é ampliar isso. Dia 1º de maio nós temos o Dia Nacional de Luta em Defesa dos Trabalhadores, portanto o foco será a reforma da Previdência. As centrais já estão discutindo isso, estão se mobilizando. Hoje nós tivemos atos no Nordeste, foi muito bom, acho que o Humberto pode falar, inclusive. Nós tivemos atos em todos os estados do Brasil contra a reforma. E isso também é o início da luta. E depois vamos fazer atividades como o tuitaço, buzinaço. A nossa militância tem muita criatividade também, E a gente espera que isso, obviamente, tenha como consequência a sensibilização da Câmara, que está bem propensa para essa sensibilização, pelo que a gente tem percebido. Não sei se você quer falar um pouquinho, Humberto. Não. Mais algum tema? Só uma pergunta, na verdade, para tirar uma última dúvida. Essa de 1º de maio vai ter também alguma movimentação a respeito da MP 873, que é aquela da... O movimento sindical está fazendo, sim. Tá. Com certeza. Necessário. Mas eu queria pedir também que você comentasse a prisão do Temer, Eu vi que o PT soltou uma nota dizendo que esperava que não fosse mais um espetáculo pirotécnico da Lava Jato, mas de certa forma, enfim, foi justamente um homem que sucedeu a Dilma após o impeachment e se tornou ali um rival político. Veja, o Temer prestou um papel deplorável à democracia brasileira e ao Estado brasileiro, ao se sujeitar a ser objeto de um golpe de Estado, que é o que nós entendemos. E, infelizmente, esse processo deu início a toda essa desconstrução do Estado Nacional que nós estamos vivendo. Desmonte das políticas públicas, ataque aos direitos trabalhistas, crescimento da dívida, desestabilização. Politicamente, economicamente, não tem nenhuma defesa para o Temer. É lamentável, ele está inscrito numa página muito feia da nossa história política.
Agora, isso não quer dizer que a gente analise os processos judiciais de acordo com quem ele se aplica. A lei é lei. O direito legal, ele existe para ser cumprido. As regras constitucionais, o devido processo legal. E o que a gente tem visto dessa Operação Lava Jato é a utilização de mecanismos judiciais para fazer política, para fazer mídia, para disputar poder e protagonismo. Tanto é assim que o próprio Ministério Público estava criando uma fundação para financiar suas atividades. A troco do quê? Então, nós repudiamos esse tipo de coisa, seja com quem for. Vemos nesse fato, de novo, uma ação que tem função midiática, que não observa o devido processo legal, pelo que nós lemos de tudo que tem. Estamos requerendo, as delações, de novo baseado em delações, ou seja, nós estamos sem estabilidade na área do direito no Brasil, sem estabilidade. Isso é muito ruim para uma democracia, muito ruim. Por isso que nós soltamos uma nota colocando a posição do PT. Ok? Você não quer falar nada? Não, tudo bem. Fala boa tarde. Para a internet aqui, nós estamos também, o nosso pessoal está ouvindo também as redes sociais. A questão do calendário ficou para amanhã, né? Vamos iniciar hoje. A gente vai iniciar hoje. Acordo, mata hoje. E as estratégias só para terça-feira, junto com os outros partidos, os outros 4 partidos. Isso, as estratégias que a gente vai estar falando da reunião que nós marcamos para terça com os partidos lá na Câmara. Aí a ideia é discutir a estratégia. Tem uma previsão para a realização das eleições internas? A senhora fica até o final? Você quer falar um pouquinho disso? Das eleições? Não, nós temos... eu cumpro o meu mandato até o final, sim. Nós vamos tirar o calendário agora, então possivelmente vai ser no segundo semestre, a partir de agosto, que a gente vai começar. Aí tem um plebiscito, que nós vamos decidir como vai ser feito, se será feito nesse momento, o processo de renovação das direções e o nosso 7º congresso, que é um congresso de debate político, e aí não é, a menos que o plebiscito indique que a direção vai ser eleita no congresso, ele deve ser só de debate político. É uma dúvida, porque hoje é eleição direta, né? E aí poderia municipalizar. A última já não foi eleição direta. A última nós já fizemos um acordo, elegemos diretamente os diretórios municipais e delegados para as instâncias estaduais e das instâncias estaduais para a nacional. Mas as últimas renovações partidárias tinham sido feitas todas por eleição direta. Elege o município, o estado e a nacional. E tem a tendência de manter qual nós deliberamos para ter um plebiscito com a nossa militância para saber que tipo de instrumento deveríamos utilizar para eleger as direções. Se continuaríamos com a eleição direta ou voltaríamos a fazer via congresso, como é a maioria dos partidos. E o plebiscito ainda não tem a data, é isso que vai ser definido? É isso que vai ser definido, mas é a partir de agosto. Antes disso a gente não tem nem estruturalmente como fazer o processo. Senador, no Senado foi criada uma comissão especial para acompanhar a reforma da Previdência da Câmara. Como é que vai ser a articulação do partido lá? O senhor é favorável a essa comissão? Não, na verdade o PT considera que essa comissão ela é totalmente desnecessária, ela não tem nenhum papel a cumprir, os senadores não vão abrir mão de discutir o tempo que for necessário a proposta de reforma da Previdência que vier da Câmara. Lógico que se o presidente quer instituir, essa comissão vai acompanhar, e não temos nada contra isso. Agora, de forma nenhuma a gente vai aceitar relatório ou qualquer coisa que tenha sido objeto do trabalho dessa comissão. Ela é apenas uma comissão para assistir, acompanhar, mas que isso aí vai ter qualquer papel no debate que vai ser feito depois. Eu não estou falando, não é nem em nome do PT, eu estou falando pelo que todos os senadores já se manifestaram. Pode ir, pode discutir, pode fazer o que for, mas isso aqui não vai ter nenhuma função, nenhuma razão. Aliás, isso já aconteceu parecido na época da reforma política. O Senado tirou uma comissão que ficou acompanhando umas reuniões da reforma política e depois
Agora, provavelmente, o relator de hoje dessa comissão será o relator do Senado da reforma da Previdência, e a princípio é o senador Tasso Gereissati. Como o senhor vê isso? Bom, para efeito da preparação dele, do convencimento dele, tudo bem, mas para efeito da decisão que o Senado vai tomar, é completamente irrelevante. Agora, senador, a gente sabe que o presidente Davi Alcolumbre tem uma relação com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, né? Inclusive, na própria eleição dele, enfim, várias matérias abordaram essa relação. O senhor acredita que pode ocorrer alguma interferência do Executivo nos trabalhos ali da tramitação da Previdência no Senado? Bom, aí é natural que o governo tente, não é? É natural, todo governo tenta. Até agora, apesar de o governo ter escolhido no Senado, diferentemente da Câmara, um líder que tenha experiência, que tenha trânsito, né? Mas o grande problema é o governo, não é o líder nem quem articula em nome deles, né? Vou dar um exemplo. É a primeira vez que eu vejo, em muito tempo que eu estou no parlamento, o governo apostar numa CPI. O governo geralmente quer um ambiente o mais pacífico possível, né? O governo joga a sua tropa de choque lá para fazer essa CPI contra os tribunais superiores, né? Quer dizer, então acho que por mais bem intencionado que possa vir a ser um líder, a possibilidade dele fazer um trabalho que leve o governo a ter algum objetivo, acho muito difícil. E a julgar pelo que a gente já viu, de debates onde aconteceram no Senado, de manifestações dos parlamentares por intermédio dos discursos, acho que o governo não vai ter vida fácil para aprovar essa proposta de reforma da Previdência. Senador, o senhor já está articulando como líder, já com os outros partidos no Senado, inclusive o MDB, já há uma conversa referente à reforma da Previdência? Não. Eu acho que isso vai avançar um pouco mais a partir do momento que as conversas na Câmara avancem também, porque a gente vai ficar identificando o que é que cada partido está pensando, né? Por exemplo, você pega no MDB, tem muita gente que acha que é necessário ter uma reforma e tal, mas que questiona radicalmente essa reforma que está aí. Até agora eu não vi ninguém defender, assim, muito entusiasmado as mudanças que o governo propôs no regime geral de previdência social, né? Então, é como o Gleice falou, essas alianças vão acontecer naturalmente, automaticamente, não precisa ter muita formalização para isso, né? Lógico que todo mundo vai discutir temas específicos quando eles forem ser votados, né? Mas naturalmente cada um vai se colocar de acordo com uma visão. Agora, senador, se esse movimento, enfim, acabar crescendo e tomar dimensões maiores, o senhor teme que possa ocorrer dentro dessa aliança alguma disputa por protagonismo nesse movimento contra a reforma? Não acredito. Essas coisas não existem, né? Ninguém tem protagonismo porque decidiu ter protagonismo. Vai depender de saber, ao longo desse período, se sintonizar com a aspiração da população, desempenhar ações que sejam capazes de aglutinar mais gente, fazer com que essas ações sejam vitoriosas nos enfrentamentos que vão acontecer lá. Da nossa parte, nós não temos nenhuma preocupação de exercer qualquer protagonismo. Para nós, o melhor, o que a gente quer é derrotar essa proposta de reforma, é derrotar esse governo, e se for o PT encabeçando, ou quem quer que seja encabeçando, tá muito bom. Senador, emplaca a CPI da reforma? Você acha que sai do papel? Olha, eu acho que se o governo tiver juízo, emplaca mesmo. Tá bom, pessoal? Obrigada. Muito obrigado.